eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca com cabelos curtos e escuros. Estou usando um casaco branco com listras. Atrás de mim um cenário bastante colorido. E essa é a nossa aula sobre mulheres na Idade Média. Bem, eu vou fazer um pequeno desafio para você. Você consegue me citar 5 mulheres muito importantes na história? Pensa aí um pouquinho. Foi difícil? Bem, se foi difícil, tem uma razão, né? Nossos livros didáticos, eles não abordam muitas mulheres. Não temos muitas personagens mulheres. Isso tem um motivo. Além da sociedade que a gente cresceu, onde as mulheres são invisibilizadas ou, em comparação aos homens, seus feitos não merecem grandes destaques. Mas não é só as mulheres que sofrem isso, né? Tem outros grupos também minoritários, como os indígenas e os negros, que às vezes, né, não estão apagados ali na história. Mas isso tem mudado. Ao longo dos tempos, esses personagens dos grupos minoritários, eles estão se tornando pesquisadores e escrevendo os nossos livros didáticos, dando voz a todas essas personagens. Um exemplo é a aula de hoje sobre mulheres na Idade Média. Mas a Idade Média você já estudou, né? Mas você já se perguntou, assim, por que é importante estudar a visão das mulheres da Idade Média? Por quê? Bem, vou falar uma coisa que para você parece óbvia, mas não é tanto. Mulheres e homens são diferentes. O que isso significa? Que as suas perspectivas históricas também são diferentes. Eles falam de lugares distintos. Vamos lembrar rapidinho o que era essa sociedade medieval. Ela é uma sociedade com pouca mobilidade e muito hierarquizada. Existiam 3 ordens: o clero, os que oravam, os nobres, os que guerreavam, e os servos, os que trabalhavam. Essa aula tem um objetivo, da gente esquecer um pouquinho aquela ideia de uma mulher passiva na Idade Média. Aquelas mulheres que ou obedeciam os pais ou obedeciam seus companheiros, umas eternas donzelas das novelas de cavalaria. As mulheres foram muito além disso. Você tem relatos de mulheres que foram senhoras feudais. Seus companheiros morreram e elas assumiram o feudo. Para além disso, tiveram mulheres também em grandes postos dentro da Igreja Católica. E mulheres que foram para campo de batalha defender os seus países. Tudo isso foram realizações de mulheres. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre as mulheres camponesas, lá daquela 3ª ordem que a gente falou. Bem, tanto as camponesas quanto os camponeses trabalhavam no campo. Eles faziam no campo atividades muito parecidas, né? Semeavam, plantavam, colhiam, colocavam palha nos tetos das casas. Tinham poucas atividades que eram separadas ali por gênero. Por exemplo, arar os campos era uma tarefa masculina. Cuidar dos animais domésticos, por exemplo, porco, ovelha, gado leiteiro, e a produção têxtil era feminino. Até aí tudo bem. O negócio é nas tarefas domésticas. Dentro de casa, a tarefa era basicamente feminina. Nem um pouco parecido com os dias de hoje, né? Então, as mulheres eram responsáveis principalmente pelo armazenamento dos alimentos. Lembrando que era uma época que não tinha geladeira, então você tinha que armazenar bem, principalmente no inverno. E também na fabricação dos remédios. Vamos lembrar também que não tinha farmácia. Então, tanto armazenar os alimentos como a produção dos remédios era de fundamental importância para a sobrevivência
desses servos. Para além dos servos, agora, vamos falar dela, que é a principal instituição da Idade Média, a Igreja Católica. A Igreja Católica era quem dava o tom do que era a mulher da Idade Média. Tinham duas visões principais divulgadas pela Igreja. Uma era que a mulher deveria ser igual à Virgem Maria, uma mãe devota. A outra é que ela era igual a Eva, a responsável pela expulsão do paraíso. A Igreja Católica tentava ali deixar a mulher sempre entre esses dois extremos. Virgem Maria, mãe devota, Eva, responsável pela expulsão do paraíso. Mas, mesmo a igreja divulgando essa visão, você tinha, ali dentro, você vai ter mulheres que vão alcançar altos postos, que vão seguir uma outra linha de pensamento, que é a de São Tomás de Aquino, que é um teólogo muito importante para a Igreja Católica medieval. Então, a gente vai aí ler junto essa fala de São Tomás de Aquino. Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão. Não criou a partir da cabeça nem do pé. Se a tivesse criado a partir da cabeça, isso significaria que via nela uma criatura superior a Adão. Inversamente, se a tivesse criado a partir do pé, ela seria inferior. A costela é o meio do corpo, e esse gesto estabelece a igualdade entre Eva e Adão, segundo a vontade de Deus. Então, para você ver que tinha algum tipo de discurso ali também na igreja que repensava essa ideia das mulheres. Aliás, a vida na igreja era uma opção para algumas mulheres. Algumas tentavam fugir dos seus casamentos forçados. Nessa época, as mulheres não podiam escolher com quem iam se casar. Era o pai que decidia. Então, a vida da igreja era uma forma de fugir disso e também de estudar. Muitas dessas mulheres se tornaram intelectuais dentro da Igreja Católica. A gente vai ver alguns exemplos de mulheres dentro da Igreja Católica que levaram esse estudo a outro patamar. Vamos ver aí rapidinho, então, a primeira, a Hildegard de Bingen. A Hildegard de Bingen, ela viveu ali, obviamente, na Idade Média. Ela foi muita coisa, olha, monja, teóloga, musicista, poeta, dramaturga. Ela pregava justamente essa igualdade entre os homens e mulheres. Ela foi abadesa de um mosteiro. Bem, ela também, preciso nem falar o quão inteligente foi essa mulher. Ela foi instrutora e conselheira de reis, imperadores, clérigos, papas e até foi uma reformista de mosteiros femininos. Quanta coisa que ela fez, né? Isso é só um dos exemplos do que é uma mulher, do que foi, desculpa, uma mulher na Idade Média. Tem aqui mais outros exemplos. Eu confesso que essa aí é a minha favorita, é a Santa Teresa d'Ávila. Ela não viveu, ela veio no finalzinho ali da Idade Média. Ela foi uma freira carmelita e santa. E ela tem importantes obras contemplativas que tratam justamente sobre a questão da espiritualidade e ela foi muito importante na Contra-Reforma da Igreja Católica. Ela também foi reformadora da Ordem das Carmelitas e considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente com São João Cruz. Santa Teresa d'Ávila é considerada uma intelectual e ela tem um detalhe muito legal. Ela optou pela vida religiosa, ela pede ao pai, um nobre, com 21 anos, para ir para a igreja, justamente, como eu falei anteriormente, fugindo de um casamento forçado. A última mulher que vamos falar, ela é muito famosa. Aposto que você já ouviu falar da Joana d'Arc. Olha só, ela veio ali entre 1412 e 1431. Bem pouquinho, coitada. Ela foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando tropas. Ela foi para campos de batalha ali, para conquistas importantes. Foi capturada pelos ingleses, condenada à morte na fogueira por bruxaria. Morreu aos 19 anos. Por isso que essa data aí eu ressaltei no início. Muito pouco tempo de vida, coitada.
Século XX, sua imagem foi reabilitada e hoje é um dos grandes nomes da história francesa. Joana d'Arc foi muito importante. Ela tem duas questões. Primeiro, como eu falei, uma mulher que liderou uma batalha. E ela é um dos principais nomes da história francesa. E também pela questão da injustiça social. Ela foi queimada como bruxa. E é justamente disso que a gente vai falar agora. Se você acha ali que bruxa é uma velha com nariz pontudo, roupas pretas, chapéu, acho melhor repensar um pouco o seu olhar. Por que a bruxa é associada à feiura? É justamente porque ela é um corpo desviante dos padrões da época. A ideia de uma bruxa ou de uma mulher feia é basicamente para dizer que aquela mulher ela não estava seguindo os padrões que os homens medievais achavam que uma mulher deveria seguir. Vamos lembrar também que existem os bruxos, os homens que também desviavam dos padrões, mas a bruxaria ficou muito estigmatizada sobre corpos femininos. Bem, essa imagem que a gente tem aqui na cabeça das bruxas, ela é geralmente estereotipada muito pela questão do cinema, da TV. E também as caças bruxas, que tem vários filmes que falam sobre, também está ligada à Idade Média, mas não é bem assim, né? A Inquisição vai começar sim na Idade Média, mas ela não vai necessariamente atrás das mulheres. Ela vai atrás das práticas de heresia. O que é heresia? São práticas que criticavam ou iam contra os dogmas da Igreja Católica. E a Igreja Católica fazia uma perseguição sistemática a grupos minoritários. Um exemplo disso são os judeus. Bem, essa ligação com o feminino, ela vai surgir bem depois. Ali, mais ou menos na modernidade, século XV, século XVI. Mas magia e feitiçaria, na verdade, eram conhecimentos sobre ervas, sobre os astros, sobre o mundo dos mortos, práticas que sempre existiram na humanidade, mas que o catolicismo vai ligar às religiões politeístas ou pagãs, assim perseguindo. Voltando à modernidade, foi lá que aquela caça às bruxas que a gente vê amplamente divulgado no cinema aconteceu. Foi devido à Contra-Reforma. Após o Concílio de Trento, a Igreja vai perseguir sistematicamente, principalmente as mulheres. Mas nem só a Igreja Católica perseguiu essas mulheres, a Igreja Protestante também perseguiu. Tem um episódio muito conhecido na história que é o das Bruxas de Salem, que tem seriado, tem filme, tem livro, e é só pesquisar, tem muita coisa. Que foram protestantes perseguindo mulheres consideradas bruxas. Aqui no Brasil também teve perseguição da Inquisição. Você tem vários relatos de historiadores, de inquisidores que vieram para cá e perseguiram justamente essas práticas ditas não normais ou que desafiavam os dogmas da Igreja Católica. Bem, vimos na aula de hoje que as mulheres não são aquela ideia de passividade que gostam de passar para a gente, ao contrário. Elas foram senhoras feudais, intelectuais, trabalhavam nos campos e em casa, muita coisa. E também foram perseguidas por desafiarem a ordem da Igreja Católica. A aula está acabando, mas não antes sem um desafio. Vimos nessa aula uma exaltação às mulheres e eu gostaria que você de casa fizesse o mesmo. Então, fazer uma mini biografia de alguma mulher que conviva com você, que você goste muito. Pode ser sua mãe, sua avó, uma irmã, uma amiga, uma funcionária da escola, professora, né? Então, recolha algumas informações bem interessantes, como nome todo, lugar onde nasceu, data de nascimento, o que gosta, seu trabalho. Reúna todas essas informações, organize e divulgue. Vamos valorizar as mulheres que estão na nossa vida. Então, bem, gente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.